No programa de hoje, a reapresentação do segundo capítulo da série História da Publicidade e Propaganda em Uberlândia. O lançamento do documentário Tons de Cora. E ainda, em ritmo de música, o Papo Gerais desta semana reapresenta uma entrevista especial. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Uma mulher que, através da arte, venceu preconceitos e teve papel determinante no histórico cultural da cidade. No mês das Mães, a Close Comunicação lança um documentário sobre Cora Pavan Caparelli. Confira. Dona Cora é uma referência do que nós temos de melhor em termos de música, né? E a gente tinha, assim, essa vontade de prestar uma homenagem, de registrar quem influenciou tantas pessoas, né? Motivou tantos jovens, né? Orientou tantos adultos, né? E deu um sentido e um significado à arte de Uberlândia, né? Então, prestar essa homenagem à Dona Cora é mais uma homenagem que a gente faz para uma figura marcante da vida de Uberlândia. O apoio da Secretaria de Cultura em recepcionar esse filme, esse evento, é apenas dar uma pequena contribuição para mostrar para a nossa sociedade o quanto a nossa produção cultural tem crescido e como o teatro veio para dar guarida, para dar oportunidade para que essas pessoas possam expressar a sua arte. Uma honra enorme fazer parte desse documentário de uma pessoa tão importante para a nossa cidade, que é a Dona Cora, pioneira, uma pessoa, assim, importantíssima mesmo, na divulgação da cultura, da arte, da música na nossa cidade. Olha, eu fiquei muito emocionada. Eu tive o prazer de conviver com a Dona Cora desde a década de 70. E a Dona Cora, cada dia que passa, ela é um ensinamento para a gente, como postura de vida, como dinamismo, uma pessoa extremamente avançada para a sua época. E ela é o espelho de todos nós. Eu sou cria da Dona Cora. E eu estudei lá, fiz o curso de canto no conservatório, depois fiz o curso na universidade e voltei para o conservatório como professora. E lá eu me aposentei. Então eu sou muito grata a ela, porque aquilo que ela falou de sempre gostar, de incentivar quem gosta e quem quer fazer. E ela sempre foi uma pessoa assim, que sempre deu a mão para a gente subir, para a gente crescer e não abandonar os sonhos da gente. Foi uma homenagem muito bonita, muito merecida. Dona Cora merece todas as homenagens que nós pudermos fazer a ela. Achei muito bonito, realmente retratou, né, toda a vida dela e o trabalho que ela fez. Então a minha emoção foi dupla, porque a pessoa que interpretou Dona Cora foi minha aluna, que é a Valéria Genichini. Então eu fiquei muito feliz e estou saindo daqui com o coração assim, vibrando de emoção. Eu acho que o maior desafio foi decidir o que deixar de fora na ilha de edição, né? Diego acompanhou, sofreu também. Então eu acho que de tudo o maior desafio foi na ilha. O que deixar de fora
e o que colocar, né? Além dessa mistura toda de arte, a gente estava muito ansioso para ver como que seria aqui no teatro, porque era uma coisa do teatro dentro do teatro. As pessoas que estavam sentadas aqui tinham a visão real do palco e o palco estava projetado lá com a parte ficcional. Então, fazer isso e começar aqui, contar a história aqui e mostrar a história aqui foi muito bom. Eu achava que a trajetória dela tinha sido mais de glórias, né? E eu descobri que, como qualquer ser humano, ela também assim, teve muita decepção, teve muitos trancos e barrancos, mas que ela sempre enfrentou tudo com muita doçura, com muita força e com muita vontade de chegar ao objetivo final dela, que é a acessibilidade à música e ao direito, às artes, para todo mundo, para todo ser humano. Então, isso foi o que mais me cativou e emocionou durante todo o processo. Quero aproveitar, né, para convidar o pessoal que não pôde vir aqui no Teatro Municipal para assistir ao documentário dia 17 no Cinemark, lá no Shopping Uberlândia, às 10h30 da manhã, entrada franca. Nós que somos daqui, temos tons de cora. Levamos no coração a música que toca tons de cora. Na reapresentação do segundo capítulo da série A História da Publicidade e Propaganda em Uberlândia, vamos entender o papel do rádio na história do segmento. Veja a seguir. Quando o mundo já experimentava a comunicação através das ondas de rádio, 79 anos atrás, aqui foram instalados os primeiros alto-falantes da cidade. Junto com eles, nasciam também mais uma forma de fazer publicidade e propaganda. As ondas do rádio apresentam, historicamente, diferentes funções. Estratégica na Segunda Guerra Mundial, de divulgação na primeira transmissão de rádio ao vivo no Brasil, com o discurso do até então presidente Epitácio Pessoa, em 1922. De interesses políticos, como no Estado Novo Getulista, até chegarem objetivos comerciais entre as décadas de 30 e 40. As primeiras experiências de transmissão e criação de jingles, os chamados anúncios cantados, acontecem na década de 1930. Em meados da década de 1930 já funcionava em Uberlândia um sistema de alto-falantes, ali no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Santos Dumont. Essa experiência ela se baseou, sobretudo, na tradição oral da cidade, né? Uma cidade muito interiorana, muito rural, de uma cultura bastante ruralizada ainda, e ela vai ser marcada por essa influência dessa tradição oral. Que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. No caso específico do sistema de alto-falantes, por exemplo, também, havia transmissão de propagandas, inclusive do Partido Comunista. Né? Havia, inclusive, transmissão de discursos do Luiz Carlos Prestes, né? Que vão ser veiculados até os anos 50, né? Nesse sistema de alto-falantes. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo. Primeiramente, o texto mantinha um determinado padrão, cheio de slogans, que na época era o refrão ou coisa parecida. Tinha aqueles jargões, que até hoje se usa muito, aproveite, qualidade, preço baixo, e normalmente os textos eram lidos
ao vivo. Roupa branca, 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 detergente ODB em pó, veja só. Veja, está no azul do novo detergente ODB em pó, o branco verdadeiramente branco. O que era mais censurado, além, a publicidade era menos censurada do que a propaganda. A propaganda que, aí, essa era censurada, se eles entendessem que você estava dando duplo sentido em algo, mas usava-se mais de entrelinhas e duplo sentido também na propaganda. Final da década de 80, os equipamentos todos analógicos, tudo gravado num rolo. Nós tínhamos ali o rolo de 1/4 polegada, meia polegada, 1 polegada e por aí vai. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos continua numa boa. E a caderneta Bamerindos. Antigamente toda a rádio tinha uma sala que chamava técnica de som. Nessa técnica de som tinha uma mesa para fazer as gravações, tinha os gravadores. Era Iowa, Akai, National e algumas outras marcas. Era tudo feito no gravador e com fita. O processo de edição, bom, primeiro que ninguém podia errar, né? Ninguém podia errar. Segundo, que quando precisava se editar mesmo, o que era feito? A gente pegava uma gilete, tá? E ali a gente marcava com a caneta aquele ponto onde a gente vinha depois e fazia o corte, depois colava com muito cuidado, com muito carinho, porque a fita não podia amassar. Naquela época, era comum você, ao fazer um negócio comercial, o próprio vendedor fazia o texto comercial que iria para o ar. Então era um texto, vamos dizer assim, quase que ao sabor do improviso também, sem muita técnica e sem muita qualidade como é hoje em dia. Cosmos, uma autêntica seleção mundial de futebol. Cosmos versus Uberlândia, o jogão do século que não será televisionado dia 16 de março em Juca Ribeiro. Tinha um sistema comercial, né, o departamento comercial, que fazia a venda de anúncios para que eles pudessem ter essa criação e produção interna dentro da rádio, né? Primeiro na Rádio Difusora e mais tarde na Educadora. Esse departamento comercial, ele ficava envolvido com essa captação de clientes. Valia a pena, e um teste disso era exatamente as promoções, né? Você tinha aquelas promoções relâmpagos que hoje você vê em supermercado, mas antes isso estava muito difundido no comércio em geral. Você comprava um fogão, ganhava uma panela de pressão, então rapidamente os estoques eram exauridos, eram esgotados em função da demanda crescente estimulada pelo rádio. Quem está na caderneta da Caixa Econômica Federal está mais perto de tudo que a Caixa tem. A caderneta da Caixa está com tudo. Venha pra cá. A gente nota, por exemplo, que produtos farmacêuticos, por exemplo, que começam a invadir as prateleiras, né, do Brasil, sobretudo a partir dos anos 50, eles precisaram ter digamos, um perfil de anúncio muito mais popularizado e muito mais associado a essa mentalidade popular rural, para que ele fosse aceito, assimilado por essa população que tinha muita desconfiança com os remédios químicos, como é o caso Melhoral. Dor de cabeça? Tenha cuidado. Não tome banho errado. Tome Melhoral. O rádio é o pai e a mãe de tudo que tem nos meios de comunicação. Então, volta e meia, você vê que aquele tecnicismo, aquele modernismo, tem como base algum fundamento do rádio. A publicidade de rádio hoje está muito desenvolvida em virtude da era da informática que nós entramos nela há pouco tempo. Hoje, se o computador faz maravilhas em produções, corrige voz, edita música, o computador faz muitas coisas. Então, a propaganda está sofisticada. Acabou o café? Com certeza era Cajubá. Avaliando como profissional da área e como ouvinte de rádio, eu acho que ela está aquém
da publicidade dos anos 80, dos anos 90. Por quê? Ao invés das pessoas, dos publicitários ou dos produtores, aproveitar um texto que, digamos, de 30 segundos, colocar um número X de palavras que dê para se falar bem, não, coloca um texto que seria para 45 minutos e vem com a tecnologia, com os recursos, para deixar isso com 30. O rádio, ele tem que primar fundamentalmente pela criatividade, né? Como o rádio, ele estimula a imaginação, por exemplo, o ouvinte, quando ele ouve uma voz, ele fica imaginando como seria aquele locutor. É magro, é gordo, é alto, é baixo, tem barba, não tem barba. Então, isso denota claramente a questão da influência que o rádio exerce no imaginário das pessoas. A televisão, diferentemente, a imagem é que fala. No rádio, é a imaginação que prevalece. Enquanto o rádio tiver a capacidade de estimular a imaginação das pessoas, principalmente através da criatividade de programas, ele terá um lugar cativo no coração dos ouvintes. Freio aí, trava a perna aí. Olá! Muita gente tem reclamado que aqui no nosso bate-papo a gente tem dado predominância aos homens. Por isso, é com uma alegria muito grande que hoje nós trazemos uma mulher espetacular para conversar com todos nós aqui, a dona Cora Pavan Caparelli. Dona Cora, um prazer receber a senhora aqui no Uberlândia de ontem e sempre. É um programa muito bom que eu assisto frequentemente com muito gosto. Estou me sentindo muito feliz de ter sido convidada para participar do seu programa. Nós também, além de tudo, porque é um desdobramento. Nós já tivemos o prazer de receber o esposo da senhora aqui, o Dr. Vitório, e agora a senhora. Dona Cora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a vinda do pai da senhora para cá. Parece que os italianos que vieram nessa época estavam indo para Uberaba e o São Angelino veio para Uberlândia. Os parentes do meu pai, minha avó, meu avô, vieram para Uberaba. E meu pai nasceu em Uberaba, viveu lá até os 15 anos, estudou no Colégio dos Maristas, os irmãos Maristas tinham uma escola muito boa lá. E depois que ele terminou o curso ginasial, é que ele veio para Uberlândia. E aí se radicou aqui, trabalhando até o fim dos seus dias, aqui na nossa querida Uberlândia. Ele teve uma papelaria aqui, foi na Afonso Pena, não? Começou a papelaria, ele começou trabalhando na papelaria que se chamava Papelaria e Livraria Cosmos, que era de propriedade de um médico sanitarista que morou aqui em Uberlândia há muitos anos. E depois, dois irmãos da minha mãe compraram essa papelaria e o meu pai trabalhava lá como empregado, trabalhou muitos anos. Ele começou uma casa comercial muito pequenininha, com muito sacrifício, mas foi trabalhando muitos anos, depois montou uma tipografia junto, e essa tipografia imprimiu muitos livros e revistas. Meu pai tinha sabia como orientar os funcionários e comprou muitas máquinas. Acabou sendo a maior tipografia de Uberlândia durante muitos anos. Ele foi político também, foi vereador por quantos mandatos aqui? Foi por 5 mandatos. Ele tinha um quase fanatismo por político, foi secretário de diversos prefeitos. Ele não se importava de não ter remuneração como vereador, nem como secretário dos prefeitos. Ele se mantinha
com o trabalho da Casa Comercial. Ele foi também um dos fundadores da loja maçônica 6 de junho? Foi, porque ele era totalmente anticomunista. E houve uma época em que houve uma infiltração das ideias comunistas numa loja maçônica aqui em Uberlândia. Então, alguns irmãos daquela maçonaria não quiseram abraçar aquelas ideias socialistas e saíram e fundaram a loja 6 de junho. O meu pai foi um dos fundadores e ele era muito estudioso da maçonaria, então ele chegou até o grau 33, que, segundo me consta, é um dos graus mais altos da maçonaria. Agora, eu queria que a senhora pudesse lembrar para nós como que era a questão dos italianos, os antigos italianos que foram para a roça dos Sobradinhos, que ficaram aqui. A senhora lembra disso? Olha, eu tenho, assim, uma ideia, porque foram muitos que foram ser fazendeiros, agricultores, né? E eles aqui se davam muito bem porque eles vinham da Itália, onde eles tinham pequeníssimas propriedades. Até o pai do Vitório mesmo tinha uma pequena propriedade na Itália. Quando ele veio para o Brasil, ele pensou de ir para a Argentina. Ao invés de ir com mais alguns amigos que viajaram no mesmo navio, na mesma ocasião, eles foram para a cidade de Prata. E lá eles começaram a trabalhar na agricultura. E o meu sogro, muitos anos depois, nós nos divertimos, porque ele achava que mandioca dava de pendurado, e que era uma árvore grande. E caju, ele não entendia bem o nome, ele falava cajuba. E assim, mas ele trabalhou muito tempo como agricultor, uns 5, 6 anos. Mas não era a vocação dele. Outros que viajaram com ele ficaram na cidade de Prata e muitos vieram aqui. Família Risa, família... O Vitório é que sabe melhor os nomes, mas nós conhecemos alguns que até hoje ainda estão morando aqui nas redondezas de Uberlândia e que até hoje cultivam a terra e são bons agricultores. Mas eles estranhavam muito que aqui podia plantar o ano inteiro e não era como aquele período na Itália que tinha que aproveitar a primavera e o verão e depois vinha o inverno e morria tudo. Eles tinham que guardar a colheita, né? Muito diferente. Daqui, né? Aliás, dizem que essa é uma das características que faz, às vezes, o brasileiro ser desorganizado. Desorganizado. Né? Porque o clima dá essa liberdade, qualquer época você plantando, com um pouco de adubo. Tem a colheita, molhando a terra, né? Isso mesmo. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas temos um novo encontro na próxima semana, que nós vamos continuar a nossa conversa com a dona Cora. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. No próximo programa, continuamos a reapresentar matérias que ficaram marcadas na história do programa. Você pode enviar as suas sugestões de reprise para o e-mail close@close.com.br e acompanhar o nosso programa pelo site uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser.
Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.